Pronto, boa tarde a todos. Boa tarde ao Igor, professor Robson, professora Érica e a todos os alunos da Biologia. Vamos começar então aqui a apresentação do nosso querido Igor, né, que vai estar terminando agora o seu trabalho de conclusão de curso e terminando a sua graduação com essa apresentação aí que vai ter uma duração de mais ou menos 20 minutos, compondo aí a banca o professor Robson Carlos Loureiro, do Instituto Universidade Virtual, e a professora Érica Freitas Mota, do curso de Ciências Biológicas. Desculpa, porque eu sempre quero falar biologia e me confundo. O correto é Ciências Biológicas, os meus alunos já me ensinaram isso. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela possibilidade e disponibilidade de estarem aqui, né, lendo o trabalho do Igor e fazendo a avaliação. Então, Igor, a palavra agora é com você, fica à vontade, você pode iniciar aí o processo, tá bom? Tá bom, obrigado pelo espaço, professora. Boa tarde aos professores, boa tarde aos meus amigos, colegas de biologia. Muito bom ter vocês aqui hoje para essa apresentação de trabalho, tá? O tema da nossa apresentação de hoje são jogos digitais na educação à distância, né? Como subtítulo, ensino e aprendizagem de conteúdos de zoologia. Então, a gente vai fazer um aparato geral, né, de como os jogos digitais eles podem auxiliar, eles podem funcionar dentro do processo de aprendizagem. Isso nos conteúdos de zoologia, tá bom? Como orientadores, nós temos a nossa querida professora doutora Luciana de Lima, né? Obrigado, professora, de antemão. E vamos lá. É o seguinte, pessoal, começamos então com o nosso problema, né? O nosso problema ele pauta em cima de 4 aspectos. O primeiro aspecto é a formação docente, né? Dentro da formação docente, dentro da formação docente, o que, é que a gente pode tirar, né, de conclusão aí? Uma parcela significativa dos professores, dos profissionais de educação que atuam atualmente, né, no ensino básico, nos anos finais do ensino fundamental 2, eles não tiveram uma formação tão adequada no manejo, né, de algumas mídias e ferramentas digitais. Então, dessa forma, ocorre um leve distanciamento, né, dessas metodologias, tá bom? Além do mais, como segundo problema, nós também temos, né, de forma histórica no nosso Brasil, a aplicação de metodologias passivas, né? Aquela metodologia passiva, pessoal, segundo Krasuchik, em 2011, com a sua publicação, diz que por anos o conhecimento, né, científico ele foi transpassado, né, via professor e aluno, mediante um processo pouco dinâmico. Inclusive, existem alguns autores que dizem, né, que afirmam que esse processo ele é considerado tradicional, né, enquanto que o professor ele detém todo o conhecimento e transpassa esse conhecimento para o aluno, e esse aluno, no caso, seria um agente passivo, somente recebendo aquele conhecimento, tá bom? Outro tipo de problema que a gente observou durante essas pesquisas foi o distanciamento de metodologias que são consideradas inovativas, né? Essas metodologias inovativas, pessoal, segundo Cavalcante e Filato, na sua produção de 2018, falam que são metodologias que englobam ali certas inovações que o que é observado de forma geral no ensino fundamental 2, enfim, todos os aspectos da metodologia do ensino básico não são tão observadas, né? Então você consegue até observar aí um jogo de justaposição aí de palavras, né? Inovação e metodologia ativa. Né, a metodologia ativa, de forma geral, apresenta um enfoque mais participativo, né, um enfoque mais colaborativo, colocando o aluno realmente como protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Realmente é bem interessante isso. E ocorre esse distanciamento, tá bom? E como quarto e último problema vinculado ao problema anterior, nós temos a insuficiência na aplicação de jogos digitais e também de tecnologias da informação e comunicação, que a partir de agora a gente vai chamar de TICs, tá beleza? O que acontece? Mediante esses problemas, pessoal, eu lancei essa pergunta aqui, tá? De que forma as funcionalidades dos jogos digitais podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem de conteúdos de zoologia no contexto de educação à distância, o EAD, né? Voltada para o ensino fundamental 2, né? Mais precisamente ali os anos finais do ensino fundamental 2, tá bom? Como objetivo, nós temos o quê? Descrever jogos digitais vinculados a conteúdos de zoologia, com propostas metodológicas voltadas para alunos do ensino fundamental 2, no contexto de educação à distância, tá bom? Beleza? Quanto à questão do referencial teórico, pessoal, nós temos aqui
2 capítulos, tá? O primeiro capítulo é chamado de Os Jogos Digitais no Contexto de Ensino de Ciências. Dentro desse capítulo, são discutidos como os jogos digitais, né, eles podem interferir diretamente ou indiretamente nos processos de aprendizagem e na assimilação de conteúdos, né? Alguns autores, né, colocam algumas pautas bem interessantes, né, como atividades lúdicas, realmente processos que estão vinculados ao ensino e aprendizagem de ciências, tá bom? Além disso, nós também iremos fazer um aparato geral da classificação e categorização de jogos digitais mediante autores, né, com publicações em anos anteriores, né? Nós utilizamos Crawford, Prensky, Ramos, Campos, né, sempre buscando uma linha temporal, tá bom? E no segundo capítulo de referencial teóricos, nós temos o ensino de ciências e suas metodologias, né, onde a gente faz um aparato geral, né, entre educação à distância e o ensino de ciências, né? Eu falo um pouquinho sobre como é que surgiu a educação à distância, que se você procurar na literatura, você vai observar que a educação à distância realmente tem muito material, né, sobre isso, então realmente a gente fez um aparato bem geral. Desde 1930 ela passa por ressignificações, enfim. Nós também falamos um pouquinho sobre a formação docente, né, como é que ocorre a formação desses novos profissionais da educação frente a um novo processo de avanço tecnocientífico, né? Realmente é bem interessante. Além disso, nós também discutimos e descrevemos algumas metodologias, né? Aplicamos também algumas metodologias. No caso, de forma geral, dentro do trabalho, eu, né, optei por falar um pouquinho sobre 4 tipos de metodologias distintas, né? As tecnologias ativas, ágeis, imersivas e analíticas, né? Ao longo do trabalho eu vou destrinchando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E também nós discutimos também sobre desafios observados na educação básica, que vocês sabem que são vários, né? Dependendo aí do contexto em que a gente passa a observar, nós temos aí evasão, problema de déficit orçamentário, enfim, são vários problemas que realmente estão ligados a isso, tá bom? Quanto à metodologia, né, de forma geral, esse trabalho teve caráter qualitativo, né, com a metodologia dita descritiva, tá bom? E essa metodologia descritiva, ela foi selecionada por quê? Porque ela ocorre através de inferências baseadas nos levantamentos de principais componentes, né, de outros autores também, além de uma análise das relações desses conceitos sem nenhum tipo de mediação direta, né? Também utilizamos como unidade de análise 3 jogos digitais que passaram por triagem, tá? E como fases de metodologia, nós temos a etapa de planejamento, coleta de dados e a análise. Vamos destrinchar um pouquinho agora nesse próximo slide essas 3 fases, tá bom? A primeira fase é a fase de planejamento. Ocorreu primeiramente a preparação da base protocolar, né, organização de estratégias, de ferramentas, instrumentos que seriam ou foram utilizados nesse trabalho, tá bom? Como a fase de coleta, na segunda fase, né, a fase de coleta, ela é subdividida em 3 pequenas fases, né? A primeira fase é chamada de busca dos jogos, além de seus respectivos downloads e organização, né, que no caso foram várias, na verdade, essa busca ela abrangeu algumas plataformas diferentes. A seleção preliminar dos jogos, que no caso foram 3 jogos selecionados para fazer essa análise pormenorizada, né? E na última fase de coleta nós temos a descrição completa, né? Estrutura e funcionamento desses jogos. Já na parte de análise, que é a última fase dessa pesquisa de forma geral, nós temos uma leitura interpretativa mediante 2 categorias gerais, tá, pessoal? A primeira categoria é chamada de elementos técnicos, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre ela, e a segunda categoria é chamada de categoria de elementos metodológicos. Daqui a pouco, novamente, eu vou explicar um pouquinho sobre elas. E também tem as subcategorias, vou deixar para um momento mais oportuno. Vamos lá. Quanto à coleta de dados, né, essa coleta de dados aconteceu ali no final de 2020 para 2021, né, entre dezembro e janeiro, né, onde ocorreu a separação e seleção desses jogos mediante plataformas online, Steam, Google, enfim. 3 jogos digitais foram selecionados e eles estavam vinculados ao ensino de zoologia. Vocês vão entender o porquê. Ao longo da nossa apresentação, né, a gente vai ver esse vínculo direto. Tá bom, pessoal? Quanto à análise desses dados, como eu estava falando para vocês, eu vou explicar agora o que é cada categoria dessa, tá bom, pessoal? Opa, perdão. Primeira categoria, né, que é a categoria dos elementos técnicos, serão observados todos os aspectos audiovisuais, cognitivos, tudo que pode ser considerado como informação, né, para o jogador em questão, tá bom? Então, esses são os elementos técnicos, né? Tudo que for observado naquela plataforma, naquela interface, que interfere diretamente na jogabilidade, a gente chama de elementos técnicos, tá bom?
E os elementos metodológicos, pessoal, é o estudo das metodologias, né, a análise das metodologias que serão empregadas através da descrição nesse trabalho, né? Vamos começar primeiro pela categoria 1. A categoria 1 apresenta duas subcategorias. A primeira subcategoria é chamada de interação, né, que é como ocorre essa comunicação direta entre o jogador em questão e o jogo, tá? Pode ser linguagem verbal, não verbal, formas, cores, não importa, contanto que seja interação. E também a segunda subcategoria é a subcategoria de autonomia, né, que são avaliadas, né, as subjetividades nas etapas de escolha, de seleção, né, de caminhos e ideias que o jogador pode ter imerso durante o seu ato de jogabilidade, tá bom? Já na categoria 2, dos elementos metodológicos, temos duas subcategorias que serão discutidas: a metodologia imersiva, né, e a metodologia analítica. A analítica, logo essa última, vamos explicar ela, serão, né, analisados os bancos de dados e conceitos, termos e conteúdos que são analisados dentro do jogo, tá? Esses bancos de dados, eles somam para o nosso aparato metodológico. Além disso, nós temos a metodologia imersiva, né, que são avaliados os processos de protagonismo, de subjetividade desse jogador frente ao seu próprio processo de imersão dentro do jogo, tá bom? Belezinha? Vamos lá, então. Quanto aos resultados, né? Vamos agora destrinchar aqui os 3 jogos que a gente analisou mediante essas duas categorias e também as subcategorias, tá bom? O primeiro jogo é o jogo Spore, né? Que, sinceramente, foi um jogo que eu joguei durante muito tempo da minha vida, né? Vamos começar, então, né, falando sobre o que é esse jogo. Esse jogo, ele apresenta estágios de evolução da vida, né, simulando o desenvolvimento de uma população ecológica através de 5 fases, começando realmente da fase celular até a exploração espacial. Nesse meio período ocorre aí a evolução das espécies, modificações, né, cadeias alimentares, tudo isso acontece dentro do processo de jogabilidade, né? Na subcategoria 1, pessoal, né, o que a gente pode observar nesse jogo aqui? Subcategoria 1, metodologia, ou categoria 1. O que a gente pode observar? A gente observa uma interação com o player, com o jogador, durante a jogabilidade, né? Esses diálogos, eles apresentam aspectos tanto verbais como não verbais. Caixas de diálogos, como eu falei, formas, cores, tudo isso leva em consideração, né, um processo realmente de interação direta, comunicativa com o jogador. Tá bom? Além disso, na subcategoria 2, o que a gente pode falar? Na subcategoria 2, pessoal, dentre todos os jogos que foram analisados aqui, esse jogo apresenta uma autonomia fora de série, né? Esse jogo é o único dentre os 3 que apresenta, né, aquele formato de terceira pessoa, né? E o que é que eu posso falar de autonomia desse jogo aqui? Autonomia na imersão e criação de conceitos, além da subjetividade de escolhas, perdão. Nessa imagem da direita que vocês estão observando no slide, pessoal, vocês estão observando o processo de criação desse personagem, né? Então, o jogador, dentro do seu processo de jogabilidade, ele escolhe como vai ser o formato da sua espécie, ele escolhe o nome. É claro que existe um banco, já que você pode escolher o nome já, né, já pré-selecionado pelo jogo, mas você pode também escolher o nome da sua espécie. É você que tem autonomia sobre isso, né? Você pode escolher se ele é carnívoro, herbívoro ou onívoro, enfim, você faz uma série de escolhas subjetivas dentro do processo de jogabilidade, tá bom? E os conteúdos que são abordados, né, o conteúdo de evolução, ecologia, genética, tudo isso você pode, né, estar prestando atenção durante o ato de jogar. Quanto à categoria 2, a metodológica, pessoal, nós temos aí uma flutuação por nuvens de conceitos de zoologia, através principalmente de caixas de diálogo e aspectos audiovisuais, tá bom? Quanto à subcategoria 1, esse jogo ele apresenta uma abordagem construtivista, né, colocando realmente o jogador como personagem principal, personagem ativo dentro do seu processo imersivo, tá bom? Então, realmente é bem interessante. Coloquei aqui também o seguinte: a soma de fatores induz a uma experiência lúdica, né? A comunicação verbal, mecanismos sensoriais e também motores. Quanto à subcategoria 2, esse jogo ele apresenta elementos conteudísticos espalhados pela trama e completamente vinculados a ela, né? Dando contexto e significado à experiência. Como assim? O jogador ele não pode avançar a fase, ele não pode avançar estágios sem antes ter assimilado aqueles termos que passaram durante a sua experiência e vivência de jogo. Tá bom? E esse jogo ele apresenta um enfoque meio intermediário, ele abordando tanto o espectro entre metodologia imersiva, como também apresentando um banco de dados bem interessante, vinculado à metodologia analítica. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Já o jogo 2, o Virtual Age, né, como ele é chamado,
Ele é um jogo, pessoal, de exploração de biomas e populações residentes em seus respectivos hábitats, tá? Então você vai ter uma flutuação aí, tanto pela evolução e ecologia, como principalmente da paleontologia, né? Alguns desses seres que são simulados, que são virtualizados nessa plataforma, eles, inclusive, aconteceram de forma real aqui no nosso planeta, né? Alguns se encontram, inclusive, extintos, como nessa foto ao lado, nessa figura. Vocês estão vendo aí o mosasauro, né? Que foi um réptil que habitou ali o período Mesozoico, né? Na era Mesozoica, na verdade, tá bom? Realmente faz bastante tempo. Mas, enfim, quanto à subcategoria 1, nós temos aí a aproximação dos seres e hábitats simulados, tal e qual são observados em ambientes naturais. E isso resgata aquele conhecimento de vivência, de experiência, dando uma abordagem significativa àquele conceito. Isso é muito, muito importante. Tá? Quanto à subcategoria 2, nós temos, infelizmente, dentro desse jogo, uma subjetividade bem limitada. Tá? E isso reflete diretamente na criação de termos e formas. Não existe. Tá? Nesse jogo aqui é praticamente um jogo que ele dá praticamente o que você precisa fazer, você quase não tem autonomia. Né? A autonomia que você tem é realmente escolher a sua equipe, escolher o que você quer colocar ali para disputar com outros dentro daquele território, enfim, é uma subjetividade bem limitada se comparada ao jogo anterior, tá bom? Quanto à categoria 2, a metodológica, nós temos aí a apresentação de conceitos e singularidades dos seres via fichas técnicas, tá? Como eu já mostrei aqui na imagem anterior, né, por meio de banco de dados. Quanto à subcategoria 1, existe uma atribuição de valores fictícios a seres reais, promovendo uma imersão, né? Uma vez que aqueles valores, apesar de serem fictícios, eles estão vinculados a seres vivos reais, que aconteceram de fato, de forma natural no nosso ambiente. Né? Isso realmente é bem interessante. Observa-se também uma gamificação estrutural de conteúdo. Como assim? Acontece o seguinte, pessoal. Quando se trata de gamificação estrutural, é quando acontece uma dinâmica dentro desse jogo em que o jogo realmente ele apresenta um aparato de conceitos ligados a conteúdos, tá? Enquanto que na gamificação de conteúdo, que a gente observa é um distanciamento, né, de realmente uma narratória que foi feita independente de conteúdos de zoologia. Então, nós temos aí uma linha tênue, né, flutuando aí entre conceitos ligados à biologia de forma geral, né, à zoologia de forma específica, e conceitos, como eu falei para vocês, fictícios, valores fictícios. Então, rola aí essa linha tênue, tá bom? Na subcategoria 2, o que acontece são os catálogos e fichas, né, que atribuem conteúdos ao ambiente virtualizado. Nessa imagem da direita, vocês estão observando aí, claro que no idioma inglês, né, algumas interações que acontecem entre os seres vivos. Nesse formato aqui, vocês estão vendo a simbiose, né, que é uma relação interespecífica, enfim. Existem outros conceitos que também entram nessa nuvem aqui, mas eu não vou abordar aqui agora, porque realmente a gente não tem tempo. Né? Então, acontece essa flutuação entre aspectos metodológicos imersivos e também analíticos, tá bom? E para finalizar a nossa apresentação, né, fechando aqui a questão dos resultados, na verdade, antes de chegar na consideração final, nós temos o nosso terceiro e último jogo, né, que é a Evolução Sem Fim, Célula Singularidade. Dentre os 3 jogos analisados, esse jogo aqui ele é o mais recente, tá? Ele foi criado ano passado, na metade do ano passado, se eu não me engano, em julho, né? Então, realmente é um jogo bem recente, que alguns trabalhos ainda não englobam esse jogo aqui, por hora, né? Por hora. Mas, enfim, quanto à categoria 1, a categoria técnica, o que a gente pode observar, né? Vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Esse jogo apresenta desenvolvimento de cladogramas, né? Além da distribuição de característica na árvore dos animais e, principalmente, uma interdisciplinaridade bastante evidenciada. Nós temos aqui 2 ambientes simulados, tá? Nós temos a era mesozoica, onde está abrangendo os dinossauros, né? Nós temos uma simulação independente, que é a simulação primária. Ali você vê o desenvolvimento da espécie humana frente, né, o tempo geológico não, os períodos que ela realmente passou, as épocas, né? Então tem essa interdisciplinaridade entre geopolítica, história, antropologia, é realmente bem interessante, tá bom? Quanto à subcategoria 1, a trama é vinculada aos eventos de extinção e a origem das espécies observadas na estrutura curricular de zoologia. Tá bom? Quanto à subcategoria 2, né, a subjetividade de escolhas gera linhas temporais paralelas, ou seja, uma autonomia. Esse jogo aqui, pessoal, você não pode finalizar, ele não tem um fim realmente extremamente estabelecido. O que você pode fazer é escolher de forma subjetiva linhas paralelas, caminhos diferentes. Dessa forma, você vai chegar a resultados diferentes na sua escala evolutiva.
É muito legal. Tá? Os conteúdos que são abordados são biogeografia, origem e dispersão de seres vivos, evolução animal e humana, como eu falei para vocês, ecologia e principalmente paleontologia. Eu sou muito viciado nesse jogo, sinceramente, aqui a vocês. Né? Quanto à categoria 2, a metodológica, né, nós temos aí a apresentação de conceitos e singularidades dos seres via fichas técnicas, banco de dados. Né? Vamos lá. O que você está vendo aqui do lado direito nessa imagem é, né, essa árvore da vida, entre aspas, né, que foi simulada dentro desse jogo. Vocês estão vendo aí, né, os ancestrais em comum, os ramos laterais, onde é que a vida ela vai parar, onde é que ela veio, onde é que vieram os ancestrais, realmente é bem interessante. Tá? Quanto à subcategoria 1, o que a gente pode observar dentro desse jogo são formas, conceitos, tamanhos, diálogos e características embasadas em experiências reais, tá? E isso, de certa forma, também como os outros jogos, aproxima o jogador de eventos naturais, né? De eventos realmente que aconteceram para o desenvolvimento do seu jogo. Utilização de método comparativo entre seres vivos em diferentes períodos geológicos. Então você vai poder comparar aí animais que já se encontram extintos com animais que não foram extintos, que se encontram de forma natural no nosso ambiente atualmente. Então ocorre uma imersão atemporal, né, que não se limita a uma linha temporal única, tá bom? Vamos lá. Subcategoria 2. Todo o enredo ele é pautado em conceitos de zoologia, através da organização de um banco de dados. E é muito fácil você ter acesso a esse banco de dados. Basta você clicar no animal que você quer realmente saber. Né? Com um clique único, com essa facilidade de acesso, você tem, né, essa imagem desse banco de dados, tá bom, pessoal? Agora, para finalizar o nosso trabalho, nossa apresentação, nós temos as considerações finais, né? Tudo aquilo que a gente viu no nosso trabalho e tudo aquilo que a gente pode contribuir e o que eu observei como dificuldade, tá bom? Dentro do ensino à distância, ou da educação à distância, né, nós temos a aproximação da utilização de metodologias ativas, de metodologias, né? Essas metodologias podem ser tanto ativas como também imersivas. Nós vimos a formação docente imersa nos processos de desenvolvimento de tecnologias digitais. Quanto aos jogos digitais e ensino-aprendizagem, nós vimos ferramentas alternativas, né, inseridas no ensino de zoologia, com os processos de imersão e de autonomia, tá bom? Aporte bibliográfico mediante processos de categorização e caracterização dos jogos. Apesar de existir uma categorização e também uma caracterização bem, né, como posso dizer, um protótipo disso na literatura, pelo menos aqui no Brasil, nós fizemos uma contribuição bem importante, porque nós fizemos aí um aparato geral de vários autores que buscam e refletem sobre essas questões, tá bom? Como as contribuições e dificuldades, né? Reflexões e inferências dos processos de jogabilidade mediante categorias gerais. Isso aqui, essas inferências e reflexões, como eu falei para vocês, são muito importantes para a construção de conhecimento, né? Além também de uma interseção entre aspectos metodológicos e técnicos observados na experiência. E para fechar como dificuldade, né, o que eu acho que vocês também já viram isso, é que alguns jogos eles são monetizados, eles custam dinheiro, como o Spore, por exemplo, e nem todo mundo tem esse acesso, né, a esse tipo de plataforma. Bem como pouca amostragem encontrada. Como vocês viram, somente 3 jogos entraram, né, dentro da nossa análise pormenorizada. Tá bom, pessoal? Então tá aqui as nossas referências, tá bom? E aqui o nosso contato. Tanto o meu contato como a da Tecnodocência também. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. É isto. Pronto, Igor. Parabéns pela apresentação, viu? Muito interessante a forma Obrigado, como você professora. apresentou e colocou o seu trabalho. E eu vou convidar, então, a professora Érica Mota para poder fazer a sua fala, a sua avaliação. Já de antemão, Érica, agradecendo muito a sua participação. Eu não poderia deixá-la de convidar para esse momento, né? Já que foi você que me indicou o Igor, né, como orientando nesse processo, né? Então, eu acho que seria muito bacana ouvir, né, o que você tem a dizer a respeito do trabalho dele. Então, fica à vontade. Bom, boa tarde, né? Todos e todas estão me escutando? Está dando para escutar aí? Boa tarde, professora. Tá sim. Sim. Primeiro, agradecer, né, o convite. Quer dizer para a Luciana que eu não pensei em outra pessoa quando o Igor foi procurar e disse o tema que ele estava querendo trabalhar. Eu disse, Igor, você vai estar muito melhor orientado pela professora Luciana de Lima. E aí foi só a mediação do contato, às vezes eles têm uns que lhe conhecem, conhece o professor Robson também, tem aquele acesso à tecnodocência,
mas tem outros estudantes que não, e eu acho que é o papel também da gente fazer essa ligação. Enfim, então, começar parabenizando o Igor pela apresentação, né, pela conclusão nesses tempos difíceis, né? Eu acho que se torna repetitivo vocês escutarem, a gente fica dizendo que são tempos difíceis, e cada desafio e cada estudante que vem superando, a gente tem que fortalecer e dizer parabéns, você conseguiu, você chegou. E o Igor, na apresentação, Igor, eu queria, acho assim, se eu tive essa voz empolgante, eu queria voltar, né? Até principalmente nesse momento em que a gente precisa dessa parte da mídia, porque ainda mais no ensino básico, né, do que você está atuando, e que a dispersão, a falta de concentração, então eu estava aqui copiando, mas eu não perdia, e pessoal, e tentando envolver, e trazendo a gente, você estava à vontade, como se tivesse se sentido na sala de aula. Logicamente que com aquele nervosismo próprio que é o dessa fase, né, que também é muito gratificante para a gente participar dessa fase importante de vocês, que é uma conclusão. Então, é uma formalidade, mas que é uma etapa necessária até para você dizer, pronto, cheguei, concluí, estou apresentando o trabalho. E aí, voltando agora para o nosso foco, eu vou virar um pouco para cá, que é onde está a sua, no computador, onde está seu trabalho, onde eu li, mas eu fiz algumas anotações. Então, das questões, tem questões de formatação que eu não vou passar página por página, mas que você vai ter pouco tempo agora, mas eu sugiro que você olhe, né, com aquele o olhar mesmo do eu sou o autor desse trabalho, ele vai ficar disponibilizado, outros alunos podem vir a ter interesse, né, de trabalhar também com jogos digitais, e aí você trazer. Quando a gente fala de ABNT, é sempre uma história não de amor, né? Mas isso é geral. Acho que só o pessoal lá da biblioteconomia que acaba tendo naquele dia a dia, mas que é preciso. Então, você vai formatar, deixar ele formatado segundo as regras. Então, algumas coisas eu ainda saí anotando, aqui deixei anotado, você vai receber. E vou também depois dizer a legenda das minhas anotações, que é o que está taxado de amarelo, o que é que significa, o que está de vermelho, que aí quando você vai chamando a atenção de que ali eu passei o olhar, fiz alguma sugestão, mas no mais, né, o trabalho, ele está bem claro no que você se propõe, mas preciso ter algumas coisas que aí é onde eu vou chamar para o lá do ensino de ciências, então de trazer a BNCC para o trabalho, porque é ela que está regendo, então você fala do fundamental, aí você traz os parâmetros curriculares nacionais, mas a gente precisa trazer a BNCC, e não tem nenhum ponto. Então tem aquelas sugestões, a questão do estilo, do que você pode ou não acatar, e tem aquela da formatação segundo as regras, e tem a da BNCC, um parágrafo que seja, tem trabalhos também, depois eu vou te passar alguma referência, e aí vem para as referências, que eu até anotei na hora que você estava também fazendo sua apresentação. Eu senti falta de não sair olhando uma por uma, mas como eu senti falta na metodologia, porque você diz assim, usou os autores como base, mas não traz o autor como base. E aí tem um autor que você trabalhou com ele, Ramos 2018, Ramos 2017, tem uma que eu vou sugerir também, que é Ramos 2013, e não está referenciado. Então, nessa perspectiva, trazer onde você vai também colocar. Então, voltar para cá, tá? Que aí eu vou para a página, eu fiz alguma anotação aqui na página
17. Vou passar, então, todo o texto, eu não vou dizer assim, tem que colocar na lista de abreviação. Não, você vai achar onde foi cada um ponto que eu saí marcando. Então, eu fiz algumas considerações também no resumo, mas só mesmo para trazer, né, um, um ponto a mais de fechamento, é uma sugestão também. E aí, nas palavras-chave, que acho interessante chamar a atenção para que você busque, eu sei que é difícil, né? Porque buscar palavras diferentes do título. É algo que a gente assim aprende que é para chamar, então quando alguém pesquisar, vai ser um item a mais para colocar o teu trabalho e trazer o teu trabalho para pesquisa. Então, aqui as palavras-chave, elas têm, você colocou todas referentes já que já tem no título. Então, eu também sugeri uma a mais, não consegui pensar em outros, então se você for repetir, pode repetir, mas tem pelo menos uma diferente eu consegui aqui sugerir. Aí a gente vem para a introdução, e aí, por mais que você tenha descrito a pergunta, tudo, tem algo que é próprio dessa nossa área do ensino, da educação. Então, eu tive uma formação, né, que os estudantes costumam muito falar nas ciências biológicas, bacharelesca. Então, trabalhei muito nessa caminhada para hoje estar orientando, né, e vou trabalhar ainda mais, porque fica na formação, e para estar lá no ensino de ciências, para estar na licenciatura. Então, de trazer o que é sugerido na introdução, é onde a gente se apropria também do trabalho, vai apresentar. Então, não ter o medo, o receio da apropriação, onde eu posso enxergar o Igor no trabalho, então, no momento da formação. E aí ele causa estranheza, né? Que é o uso do eu, da primeira pessoa, mas nesse momento, na apresentação, um parágrafo que seja até para falar da tua caminhada. Porque como eu conversei com você, tive a oportunidade de conversar do antes do trabalho, eu sei porque era o teu interesse em trabalhar com esses jogos. Mas, assim, aí a gente diz, mas é por causa da educação à distância, mas tem que ter também essa parte da tua formação e do que é que te fez chegar até aqui. E aí isso não é trazer, não estou falando de você fazer narrativa autobiográfica, trazer para o trabalho, porque o seu trabalho nem usa essa metodologia, mas é um parágrafo da introdução. Aí você vê com a sua orientadora também se aceitam, né? Porque é um parágrafo para você descrever a sua, assim, que você já está com essa experiência em sala de aula e que percebeu que esses jogos poderiam trazer uma motivação maior. Então, por que está trabalhando com esses jogos? Tá? Então, apesar de estar lá, tem o parágrafo na página 16, falando do contexto atual do ensino de zoologia, tornou-se necessário esse levantamento. Aí, outra coisa que tem sido, né, sugerido, eu também tenho sugerido em todos esses trabalhos que têm saído, né, de 2020.1, 2020.2, é a gente marcar esse contexto até para saber dessas dificuldades, desafios que a gente vive nesse momento. Então, da própria restrição, né, imposta por esta pandemia. Então, a gente ainda está vivendo em pandemia e aí, pedindo aqui até desculpa para a professora Luciana e para o professor Robson, é porque a gente precisa, assim, o que muito do contexto da professora Luciana, do professor Robson, da educação à distância, de toda a familiaridade. Então, nós do ensino presencial, nós fomos desafiados e, na realidade, nós fomos colocados nessa situação onde mesmo quem já tinha alguma experiência ou já tinha tentado, ensaiado,
né, uma utilização de uma metodologia como ensino híbrido. Agora a gente se viu frente a esse ensino remoto emergencial, né? Usando, inclusive, passamos a alguns professores, né? Eu, no caso, passei a utilizar a plataforma, o ambiente virtual de aprendizagem, que é utilizado pelo Instituto Virtual, que é o da UFC, o Solar, mas, assim, com toda a minha formação e também formando esses estudantes num curso que é de ensino presencial. Então, essa transposição ela está sendo feita com muita dor, né? Eu posso dizer que de fato assim, ela é dolorida e tem sido um aprendizado constante entre tanto professor quanto aluno. Então, é interessante também, né, uma sugestão vai ficar de você colocar, e tem trabalhos recentes que saíram, até mesmo você vai encontrar na revista de ensino de biologia, e aí traz essa parte do contexto das ciências biológicas, então, de professores, né, as dificuldades também para esse ensino remoto. Foge um pouco, porque aí eu sei que o seu está trabalhando com a educação à distância, o título está bem claro, mas é para marcar o contexto também, esse contexto de que nós estamos vivendo. Vocês da licenciatura, o impacto dos estágios, então algo desse tipo. Aí também faço uma sugestão, né, para você deixar mesmo como parágrafo corrido, o objetivo geral, porque marcou, teve uma quebra, quando você colocou 1.1 e 1.2, aí depois eu me deparei com toda aquela parte que você explica que é necessária de cada capítulo, e aí depois cheguei na metodologia e eu disse, isso aqui eu já li, aí era algo que estava lá, então também marquei para você, mas é só nada que seja... E sobre a Covid, você fala, então é só para fortalecer, tá certo? Porque tem um ponto na página 17, em que você fala, e fala inclusive da perspectiva do ensino híbrido. Bom, aí você trabalha com jogos digitais, eu vou deixar essa parte até para o professor Robson. Então, eu fiz só algumas pontuações, vou pular aqui. No ensino de ciências e suas metodologias é onde eu faço a chamada e lhe cobro, né, no sentido da BNCC, que é onde para você colocar. E também aí traz para a gente toda a contextualização, né, da aprendizagem significativa, contextualiza com a educação à distância, no contexto do ensino de ciência, então foi bem fluida a leitura e me colocando no que era o foco do seu trabalho. Tá? Aí vamos para a metodologia, que foi onde eu pontuei que você, de fato, precisa citar, né, o autor, até para a definição das categorias e subcategorias. Quem foi que você utilizou? Uma busca rápida com jogos digitais, né? A gente vê muito... Vou pegar aqui o artigo. Mas aí depois você cita, e se você, assim, porque você pode ter usado mais de um autor, ou até um autor com modificações, se essas categorias, porque aí você saiu, categoria 1, subcategorias. E aí começaram os resultados de discussão. Minha pergunta, por que esses 3 jogos? Você até já disse para a gente zoologia, já disse aí que joga demais, então vem outra pergunta também associada em termos de limitação para o uso desses jogos digitais. Então, as limitações que você falou, qual é uma das principais limitações? Pronto. As principais, existem várias limitações. A primeira é a questão da monetização. Né? Muitos jogos que eu encontrei, na verdade, alguns jogos que eu encontrei vinculados ao ensino de ciências, eles custavam dinheiro.
né? E nem todo mundo que tem essa idade, geralmente, né, em fase infantil e adolescência, não tem dinheiro suficiente para investir nisso, a não ser que peça realmente para o pai. Outras dificuldades que eu observei é que nem todo jogo aborda termos realmente ligados ao ensino de ciências, de zoologia, né? Esses 3 jogos que foram selecionados para passar por essa descrição são jogos em que toda a trama, todo o enredo está localizada dentro da estrutura curricular de zoologia, né? Existem termos científicos, conceitos, conteúdos, tudo isso vinculado. Foi só por isso, tá? E aí vem uma, como é, assim, que eu vejo mais também como limitação. O educador, ele tem que dominar. Então, por exemplo, eu, como educadora que não domino essa parte dos jogos digitais, como que eu poderia trabalhar, trazer esse uso dos jogos digitais? O que é que você sugeriria? Ou que não trabalharia? Quem não domina os jogos digitais, por exemplo, se o professor não domina, ele não pode nem indicar. Ou pode? Professor, você pode repetir a pergunta? Por gentileza, eu não escutei direito. Uma das limitações que eu vejo como limitação para o uso dos jogos digitais é o domínio. O domínio Sim. Tá, pelo educador. Então, o professor, para propor o uso dos jogos digitais, e aí a minha pergunta para ti é, se há como, por exemplo, eu não domino, mas como uma professora que não domina os jogos digitais, a utilização, não usa, como é que eu poderia me aproximar, como é que eu poderia utilizar, até desbravar, né, para a utilização, propor uma utilização? Professora, boa pergunta. O seguinte, dentro da minha vivência em sala de aula, pelo menos nos últimos anos, eu venho percebendo, principalmente nesse contexto atual, né, que muitos professores que já estão formados há muito tempo, eles não tiveram um aporte necessário, pelo menos, né, dentro da perspectiva de formação, para ter esse tipo de, pelo menos, de eficiência na passagem desse conteúdo, ou então de abordagem, via um jogo digital. Só que acontece o seguinte, nós estamos no meio de uma revolução tecnocientífica, de informação vai, informação vem, e dentro desse contexto, o que você pode fazer é simplesmente procurar fóruns sobre gamificação, né? Você pode procurar alguns aspectos ligados ao emprego de jogos digitais dentro dessa perspectiva. Existem páginas do Instagram, várias, inclusive, que eu estava pesquisando fazer desse trabalho, que eu encontrei que abordam esse tipo, né, de perspectiva dentro da sala de aula. Existe um fórum, eu esqueci agora o nome dele, eu tinha até colocado aqui como favoritos, que é um fórum sobre professores que utilizam ferramentas digitais dentro de sala de aula, no ensino básico, seja fundamental, seja também no ensino superior. Então, acredito que dentro desse contexto atual de informação não falta, mas de qualquer forma, fica aquela coisa, né? Como é que eu faço para chegar até essa informação? Onde é que eu encontro essa informação? Onde é que ela vai estar disposta para mim? Então, realmente é uma coisa que alguns professores que tiveram essa iniciativa de falar a respeito estão começando a desbravar e mostrar ao público, né? O público, no caso, seriam outros docentes, para tentar desbravar essa área também. Mas realmente está engatinhando, né? Não, então seria até assim, para você pontuar, procurar se eu não procurei, tá certo? Se já tem alguma coisa, algum trabalho, até indicando que mesmo professores que não tenham essa familiaridade com os games, que eles também podem utilizar, certo? Que a minha pergunta é simples, por exemplo, e eu que não jogo, será que eu posso propor? Como é que eu vou acompanhar? Né? Então, como é que eu vou trazer para a sala de aula para associar essa gamificação, para associar o jogo, né, com esse processo de ensino-aprendizagem, mas se eu vou estar à margem? Então, eu tenho que estar envolvido. Até porque, tudo bem, a metodologia ativa, a gente está falando, você chama atenção até para isso, para buscar a participação, o aluno ser mais proativo, ele está mais participativo, mas o professor nessa hora do jogo, eu não vejo como. Eu entendo que tem que participar, e aí a preocupação é essa. Justamente. Mas essa foi uma inquietação. Tá? Aí dos 3 jogos, se eu tiver
errada, você corrige. Eu vi que somente ele pode ser utilizado no celular. Isso, somente o terceiro. Aí essa foi uma limitação também que também me inquietou. Então, por exemplo, se Sim, tivesse que propor, se você tivesse que dos 3 jogos, aí você selecionou 3 pelo contexto sim. biológico. Mas um deles é o único que dá para usar com esse dispositivo e que no ensino superior, então a minha experiência é agora no ensino superior, né? Então, o que é que eu vi? Tem aluno que só tem o celular como É, dispositivo para ter o acesso. Então, de fato. além do caso de ser pago, ainda tem essa também limitação, né? Então, essa Uhum. seria uma limitação. Aí, assim, foi o único que eu vi, me chamou a atenção para te perguntar se era porque você não tinha colocado ou se esse era de fato. Achei super interessante, porque você fala para o ensino de zoologia, mas você mostra também que os jogos, eles acabam conversando com várias disciplinas e você pode ali trabalhar, como é a sua proposta, trazer a parte do ensino de ciências e também Uhum. quem vai trabalhar no ensino médio, trabalhar, levar para a parte da biologia, do ensino de biologia. Tá? Aí uma outra questão, nos resultados você traz as figuras, né? Figura, sempre que você traz a figura, ela tem que estar localizada naquele texto. Então, em algum momento tem que estar o parêntese no texto, ou na figura 1, ou como pode ser observado. Então, todas as figuras, elas estão, quer dizer, a 2, eu acho que é a única que está, você Contextualizado no parágrafo, isso, né? Como se fosse uma chamada para a figura. chamada para figura, e sempre assim Entendo, tentar professora. para isso. Então, assim, algumas sugestões, não vou me demorar mais, que algumas sugestões, quando eu tinha pontuado de fato as perguntas, de trazer para o texto, então foram coisas assim bem simples, e as correções textuais, sugestão de formatação, ela vai toda, ou até mesmo de referência, ela vai toda no arquivo que eu vou enviar, tá certo? Tá bom, Aí professora. seria mais essa pergunta, você trazer para a introdução, então, se você não se apropriar utilizando assim o Igor, né, assim, a escolha do trabalho, porque aqui está claro porque tá certo? Há uma lacuna, o uso desses games para a área de zoologia, educação à distância, mas o que eu senti falta, até para marcar, é assim, um pouco um parágrafo mostra na trajetória. Estou na sala de aula, tem esse trabalho com esse público, tá? Entendi. Então, me Uhum. atualizo com esse público para promover, para motivar. Então, a voz motivadora que você tem, então, a preocupação também, né, empolgada, a preocupação com essa, de trazer o estudante, né, naquela idade específica que também está envolvido com esses jogos, mas trazer agora, tirar do game para aquele objetivo da aprendizagem, que aí Uhum. essa é a dificuldade, não é só dizer vamos jogar e jogar eles já sabem bem, né? Exato, Quem não sabe sou eu. exato. Jogar eles já sabem bem. E aí você trazer esses jogos, selecionar e também não era foco do trabalho, mas pode ser até um trabalho posterior, né? Alguém vai se basear no teu trabalho e dizer, eu posso utilizar escolher um game desse e fazer uma sequência didática, ou pelo menos trazer, olha, pode ser trabalhado, você já até ilustrou isso, como você disse, pode trabalhar biogeografia, paleontologia, ecologia, conteúdo de evolução. Então, você abre essa perspectiva, tá? E aí eu Uhum. disse, não, isso aqui eu não posso pedir a ele, que é outro trabalho, né? Mas que você traz aqui, você descreve bem, porque um trabalho que você fez foi esse, do levantamento dos jogos e de abrir essa perspectiva, tá? Da gente poder utilizar esses jogos. Agora, quem é que vai utilizar e como vai utilizar, ok? Uhum. Isso, te parabenizar a sua orientadora,
Agradecer aí a confiança por ter me chamado também. Eu não vou me delongar muito, as perguntas que eu tinha para ele eram bem pontuais e as correções ele vai receber. Agora, formatar e ter esse cuidado, tá certo? Até para a Luciana, das próximas vezes, que a gente diz, Luciana, olha, tem um aluno lá da Ciências Biológicas, né, esses alunos são cuidadosos, esses alunos fazem, porque ela recebe, né, sem ter passado, sem ter conhecido vocês. Então, assim, deixar a porta bem aberta para os alunos da biologia. Obrigada, viu, Érica? Muito obrigada também. Eu só queria fazer um adendo rapidinho, porque o Igor, ele pegou Covid bem na época em que tinha que fazer essa parte das referências, da formatação. Eu falei assim, poxa, a parte mais árdua foi a época que ele ficou doente. Então, a gente teve que fazer a coisa um pouco mais rápida, porque, enfim, ele teve que passar um tempo em repouso, né? Então, é só uma justificativa que eu acho muito importante ressaltar, porque ele foi um guerreiro em conseguir terminar e estar aqui hoje. Essa situação, né? Pois é, e é por isso que eu disse assim, que tem que ter um parágrafo marcado, sabe? Porque todo o trabalho que está saindo agora, ele está saindo, assim, sofrido. A gente mesmo está participando da banca, mas está aqui olhando porque tem um familiar que hoje, né, é o familiar de hoje que não está. Então, enfim... É bem difícil, isso, né? Igor, então, mais uma vez, então, já comecei parabenizando dessa dor, da coisa todinha, então, mais ainda, tá certo? Muito obrigado, professora, bem importante para mim. Dessa muito obrigada também, né? Com certeza. Eu vou, então, chamar o professor Robson para poder fazer a sua fala, já agradecendo mais uma vez, é o meu fiel companheiro de todas as horas, né? E que me ajuda bastante, traz muitas contribuições, então eu sempre tenho muito a aprender com você. Aí, agora fica a sua fala para avaliação. Pois vamos nós, então, né? Aí o mantra Covid, né? Você sabe qual é o mantra Covid, né, Igor? Infelizmente. Não, mas o mantra Covid você não conhece ainda. É assim, o mantra... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Esse é o mantra. Tudo começa com vocês estão me ouvindo. É como um namastê. Tem certo? Outro, né, professor? Vocês estão aí? Ah, sim, vocês estão aí. Vocês estão aí, Então, pronto. Querido, para mim o trabalho super interessante, super legal. Eu acredito que, assim, uma das coisas que eu levo na minha existência é sempre assim, é tentar reconhecer os níveis em que a gente vai trabalhando. E você que está começando a curtir essa coisa, ou já curte algum tempo de gamificação, é como se fossem, vamos dizer assim, os estágios, né, as quests, né, elas vão se tornando mais complexas na medida em que você vai chegando para a dissertação, para a tese, pós-doc, por aí vai. Mas, como é que eu funcionei aqui? Eu também deixei o teu trabalho marcadinho, coloquei as minhas observações em caixa alta, depois já mando para a Lu, tá certo? E para mandar para você, ok? Então, tudo que eu vou estar falando aqui agora é especificamente uma conversa e não um elemento, vamos dizer assim, de você tem que usar isso, ou tem que usar aquilo, tá certo? A não ser que a gente mexa com alguma coisa conceitual muito forte, tipo assim, capital do Rio Grande do Sul, Florianópolis, não, aí a gente tenta conversar, tá certo? Mas aqui no teu trabalho ficou muito, tá tudo muito bem legal. Vamos começar então, eu estou lá na página 14, você pode me seguir ou não, tanto faz, né? Mas essa aqui já é um comentário que eu quero fazer com você, e, de fato, uma provocação proposta, né? Então, ela é a seguinte, o pessoal, desde de tempos já, eu acho que anos 40, 50, fala muito nesse binômio ensino-aprendizagem. A gente tem tentado trazer, vamos dizer assim, para a discussão teórica, acadêmica, a ideia de que se fale num trinômio, né? Ensino, aprendizagem e avaliação. Motivo, né? A avaliação, um pouco antes ou durante o regime militar no Brasil, acaba sendo escondida dentro do binômio ensino-aprendizagem,
sendo que a avaliação, ela é, de fato, em termos de formação, o que impulsiona as pessoas a escolher as escolas, a escolher os trabalhos, é pela avaliação que o professor é julgado, né? Hoje em dia não tem mais o supervisor escolar como no meu tempo, ou o inspetor escolar, tu vê que eu sou meio antigo, né? Tá certo? Estou me traindo aqui, que ficava em cima da gente, assim, para ver se a gente estava dando a matéria. Hoje, eu diria que o grande supervisor, né? Eu me lembro o George Orwell, né? É o tal do Enem, né? Então, se os teus alunos, né, de nível médio, eles passam no Enem, você está dando uma aula boa. Se não passam, a coisa complica. Então, mas isso é como eu disse para você no início, tá? Reflita, veja o que você acha e se der certo, aí a gente tem mais um lutador aí para que se passe a falar em termos de trinômio, né? Ensino, aprendizagem e avaliação. A Lu me falou que você é professor de escola, se evidenciou muito na tua apresentação, entende? A tua fluência, né? E o teu jeitão, nossa, ficou muito legal. Bom, na perspectiva social, um pouco mais abaixo, eu peguei o seguinte: Igor, é muito importante que eu relate para você que você sabe, existem inúmeras visões do que é a tecnologia, tá certo? É uma disciplina que eu gosto de trabalhar, que é filosofia da tecnologia, junto com tecnodocência. Então, o que acontece, né? Existe, vamos dizer assim, essa coisa de ter um vínculo, não é? Das tecnologias, vamos dizer assim, né? Hoje elas são muito mais analisadas, tá certo? Do ponto de vista de lucro de mercado, e você, depois, mais adiante no seu trabalho, fala disso de uma forma indireta, dizendo assim, os produtos são monetarizados, né? Então, eles precisam ser pagos para poder serem usados, e isso acontece. A própria Google agora, né, o que está nos salvando é o fato de que havia um acordo com X anos lá com a UFC, mas tem coisas, e pode acreditar, inevitável, né? Depois de tiver bastante gente usando a Google, vai ter elementos que, para você continuar usando, vai ter que pagar. Essa é uma grande empresa, né? Eles não estão fazendo isso por filantropia. A nossa expectativa é que eles continuem ganhando com anúncios, com essa coisa toda, para não precisar jogar o custo para o consumidor final. Mas isso tende a acontecer. Então, hoje, né, a tecnologia na escrita, a gente salienta essa possibilidade de melhora da qualidade de vida das pessoas, mas, tá certo, se acrescenta essa coisa de saber que existe um poder de mercado, né, neoliberal capitalista, que é muito mais definidor e acabam criando uma necessidade, tá? Você sabia que o danado do Rousseau, né, o Rousseau, olha lá, num congresso que agora não vou me lembrar qual foi, tem um cara um espanhol que escreve sobre ele, bem interessante, diz assim: você sabia que perguntam para o Rousseau nesse congresso, nesse encontro, e você acha que a tecnologia melhora a vida das pessoas? E o Rousseau disse não. E todo mundo ficou morto surpreso naquela época, tá certo? Eu estou lá em 1800 e lá vai cacetado. Então, quer dizer, é uma questão assim que a gente hoje sublinha, né? Tá, ajuda, de fato. Não tem como dizer que não ajude. Mas a mobilização, a motivação para a construção tecnológica é muito mais vinculada a ideias de mercado, tá? Pelo menos pelo que se está vendo atualmente. Depois eu fui lá na página 15, eu não vou... não se assuste não, viu? Eu não vou fazer página por página, tá certo? Eu estou cuidando do tempo aqui, senão depois eu tomo uns puxão de orelha aqui. Bom, se tem tentado separar, sim. Aqui nós temos um detalhe que a Luciana me falou assim várias vezes, né? Porque eu tinha entendido um negócio, depois ela me botou nos eixos aqui, que foi o seguinte, mas eu deixei a minha observação aqui para você escrito assim: aqui mais uma informação para você, é que se tem tentado separar, viu, politicamente, é uma ação política do que está acontecendo agora com as duas coisas, tá certo? O que o governo impulsionou, que está todo mundo fazendo, é ensino remoto. Ensino remoto é uma partezinha da educação à distância, certo? Ela é uma parte importante, porque você vai ser mediado. Mas o que hoje caracteriza muito as teses na educação à distância não é tanto a distância geográfica, senão que o fato de você ter acesso a qualquer tempo. Isso é o maior barato. Eles começaram a pesquisar isso nos grandes centros urbanos pelo mundo, isso já em 1999, e aí eu me lembro que teve um congresso mundial de EAD, e o pessoal dizendo assim, olha que interessante, uma boa parte do pessoal que faz EAD
Não é o pessoal que está morando em lugares inóspitos, tipo o norte do Canadá no inverno. Não, é o fulano que mora lá na Praia do Futuro e que não consegue chegar a tempo aqui no campus do Psi. Então, ele bota as aulas que seriam às 6 horas, 7 horas, para a educação à distância, entendeu? Então, mas isso aí, ó, mais uma vez, não precisa mexer em nada aí dentro do teu trabalho, é só porque se você vai estudar e vai se dedicar a essa área, você saber que está havendo essa confusão, e para quem trabalha na área, no nosso caso, meu e de Luciana, diretamente, né, com a educação à distância, a gente não tem perdido a oportunidade de dizer assim, olha, o que está sendo feito é ensino remoto, gente, não é educação à distância. Educação à distância, o nível de investimento teria que ser muito maior. A primeira preocupação da educação à distância, eles não estão tendo, né? A primeira preocupação da educação à distância é a seguinte, vou aplicar a educação à distância, ótimo, qual é o meio que eu vou usar, né? Porque precisa ter conexão. Então, se eu for fazer educação à distância com Banabuiú, vai ter que ser pelo correio e via impressa. Eu não tenho, não é porque Banabuiú eu conheço e sei que a conexão lá não está legal, né? O pessoal não tem boa. Então, é isso. Correçõezinhas pequenas, assim, de palavras e tal, eu fiz aqui. Negócio de formatação, Igor, eu nem me meti a fazer, tá certo? Porque eu sou péssimo. Tá? Então, eu iria, sabe, assim, o roto falando do rasgado, não vai dar certo. Então, eu não me meti. Aqui, assim, ou eu faço parceria, eu invento qualquer moda eu não consigo, é horrível, eu sou muito desorganizado para fazer formatação. Sim, olha, eu peguei uma informação para você mudar. Pronto, aqui nós temos uma coisinha que foi conceitual, tá certo? Você, quando olhar, está na página 16, tá? 23 de janeiro de 2021 foi o último dado que eu peguei de uma revista de investimentos. Eu botei aqui para você o endereço. Não está tendo diminuição no uso de consoles, tá? Não está rolando isso, tá? Então, aqui, ó, a diminuição, né, da utilização de consoles. Aí eu botei a informação assim, só para você ficar dentro do que está acontecendo realmente, de fato, pelo menos por dados dessas revistas, tem outras, tá? Eu peguei uma só para não ficar... Mas teve um crescimento de 140% no uso de consoles, viu? De 2019 para 2020, e eles estão esperando agora um volume maior. Então, existe, de fato, a questão do uso do celular, que está disseminada. É a nova televisão, né? Você vai em qualquer lugar, o fulano não tem água, não tem saneamento básico, mas tem um iPhone, né? Impressionante isso. Não sei mas não está substituindo, né? Nós temos uma menina conhecida nossa aqui que anda de bicicleta para cima e para baixo, risco de assalto, voltava tarde e tal, e a doideira dela foi comprar um iPhone. Eu digo assim, mas tu é doido, né? Tu gasta toda a tua grana no iPhone e para ser roubado é 1, 2, 3, né? Entendeu? Eu não, se eu fosse andar para cima e para baixo a pé, eu era com, sei lá, que telefone, não sei nem o nome do telefone que eu ia usar. Acho que ia ser um telefone fixo, orelhão, fichas. Bom, seguir mais abaixo, depois eu botei aqui, descrever os jogos, ficou muito legal as descrições, pô, ficou massa mesmo, vi que lá da parte de jogos tu pegou Crawford, né, que é um clássico, tá certo? E olha, se tu tá gostando dessa área, depois tem outros autores que já modernizaram o conceito, mas aí é uma escolha, normal, o pesquisador faz uma escolha, né, assim, não tem muito o que... E vai se submeter a certas críticas, é óbvio, né, se nós tivéssemos, por exemplo, num congresso, eu iria dizer para você, pô, mas você, por que não usou Zimmermann, por que você não usou, entende, Burke, por que você usou Crawford, né, e tal, aí nós ia se pegar no pau, mas aqui não, aqui a gente vai na boa, é uma escolha, tá? Dá uma olhada na pontuação quando tu começa a metodologia na página 18, porque botou lá Spore, Virtual Age e Célula Singularidade, e hífen evolução, nunca fim. Aí eu fiquei sem saber, eu fui saber do direito o nome dos jogos quando tu apresentou um por um, viu? Agora, olha isso aí com calma, porque pode ser eu, tá certo? Lembra que eu fico meio aventado e não dá certo. Mas aí tu olha lá para ver, pô, acho que eu botei aqui, pontuação dificulta entender quais são os 3 jogos. Uma besteira, mas tá aí. Eu marquei aqui de amarelinho, né? Não tem nada para você mudar, mas só para ver, para eu mesmo lembrar quando estivesse lendo, que eu fico lendo, indo e voltando, né? Então eu estava vendo aqui, olhar a questão técnica.
E aí, um outro preciosismo da minha parte, tá certo? Eu preciso depois, para nós aqui eu acho que nem tanto, mas se vai depois tentar publicações e tudo, lembra que quando tu está mesclando essas duas áreas, né, que vai envolver essa coisa da docência e a coisa dos jogos digitais, se você falar a palavra técnicos, o pessoal vai pensar logo que é a programação, viu? Que é a base de programação. E eu vi que tu olhou mais, talvez, aspectos técnicos de design. Tá? Aí acrescentar a palavrinha design lá, porque senão vai ter doido que vai dizer assim, não, mas ele nem falou qual foi a linguagem, não falou qual foi o banco de dados, não falou nada disso, né? Porque tu olhou para a parte técnica do design, né? Foi isso que eu entendi, tá certo? É só um cuidado, que pode ser um preciosismo, né? Assim, mas quem está entrando nas áreas, né? Pelo que eu entendi, você já curte jogar, né? Muito, professor, desde sempre. Ah, bicho sem vergonha. Por isso, Branca, que ele demorou tanto. Mas joga só jogos assim de biologia ou vai para o Skyrim, Fallout? Eu jogo de tudo, professor. É que nem eu. No quarto lá tá o Xbox rolando lá, todo prontinho já. Depois que terminar aqui, se eu tiver uma meia horinha, eu vou lá ver se eu pego uns dragões. Muito bem. Bom, sim, quanto à questão de não ter consenso sobre qual o primeiro jogo criado, eu não sei se tu eu não sei onde é que tu pegou essa informação, tá certo? Da minha parte, só para você saber, é definido que é o Pong, tá certo? Que foi o primeiro jogo digital criado, que é aquele que tem duas raquetes, uma de cada lado, e o cara fica brincando com uma bolinha, por um lado como se fosse um ping-pong. Tá certo? Agora, se eu te contar que esse jogo, de verdade, ele nasce no exército americano, com programadores do exército americano, para algum tipo de treinamento estratégico de soldados. Aí não colou, o exército cortou financiamento, não sei lá o que houve, e aí, pimba, eles viram o jogo, botam ele naquelas máquinas enormes, colocam dentro da universidade, primeiro, depois um bar, aqui e acolá, e o negócio tinha fila para as pessoas jogarem o tal do Pong. Mas é só para você, né, você cuidar só com esse iniciozinho aqui de parágrafo, né? Né, que pode botar que a origem se discute, mas para tu lembrar que tem o tal do Pong, que é o ping-pong, se tu vai achar na rede, né, que daí tu vai ver que eles têm chegaram a esse acordo, né, do tal do ping-pong. É claro que ninguém pesquisou na Ásia, ninguém pesquisou no Oriente Médio, né, isso é coisa de americano e europeu, tá certo? É coisa de ocidental, sim. Colonialização, não esquece, né? Bom, aí tu vem com o Crawford, eu marquei bem direitinho aqui os lances do Crawford, né, para eu me lembrar. Achei que foi uma escolha segura, no sentido de que é um autor seminal, assim, dessa coisa de jogos, né, um cara que, nossa, as pessoas respeitam e evoluíram já dessas classificações, o que é bem normal. Ele cria uma taxonomia, né, que se baseia nesses 4 tópicos, e aí agora essa taxonomia já avançou um pouco mais e tal, mas o que não causa problema no trabalho. Só para você saber. Afirmações foram ultrapassadas. Espera aí, o que é isso aqui? Sim. Prensky, né? 2012, a diferença desses fracassos quando são comparadas às regras vinculadas aos jogos, blá, 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 blá. O que eu notei, assim, é que tem algumas pegadas do trabalho que eu acho que sei lá, eu não sei se eu te digo isso que eu quero dizer, mas eu vou dizer igual. Eu acho assim, ó, que eu acho que dá para atualizar, mas não é obrigatório atualizar, entendeu? Por exemplo, em 2012 nós estamos com 9 anos, né, de gap para essa coisa. E o problema que a gente está vendo nessa história dos jogos é o mesmo de quem escreve para a área de informática. O cara escreve uma linguagem hoje, o livro vende, que não sei o quê, meio best-seller, né, e daqui a um ano já tem outra linguagem e o cara já virou ultrapassado. É muito chato isso. Né? Então, o que eu marquei aqui, ó, desse modo fica a dica, né, se você vai investir tempo no estudo da gamificação, seria interessante trabalhar sempre um cruzamento de clássicos com alguma coisa com, no máximo, um gap de 2 anos. Então, se vamos supor que tu resolva produzir isso para o mestrado, ou dar uma sequência para um mestrado baseado nessa área. Aí, eu, por exemplo, te encheria assim, a paciência dizendo assim, não, peraí, tu quer pegar o Prensky, pega 2012, sem problema. Mas vamos catar alguns artigos, vamos catar alguns elementos 2020, 2021, porque senão o discurso fica com defasagens, tá certo?
Como eu disse, isso aí não é uma coisa que a gente precisa se preocupar agora, é só para você saber. Aqui eu brinquei contigo, que é da tua área, tá certo? Mas tu sabe que eu não entendo nada de biologia. A última vez que eu vi um livro de biologia era Henning e Ferraz, que eu não sei nem se tu já ouviu falar. Um capa azul de cada folha que tu virava, tu caía as folhas tudinho. Henning e Ferraz. E eu só me lembro dos desenhos dos coacervados. Eu acho que é a única coisa que eu... né? A Luciana briga comigo aqui, que eu sou um zero à esquerda, né? Em biologia, né? E biologia, matemática, também não sei tabuada. É muito trágico isso. Enfim. Igor, tem um cara, porque aqui tu vem com uma afirmação bem legal, que vem, obviamente, afirmada num super pilar, né? Um dos 3 caras que mexeram até com a igreja, né? Que é o Darwin, né? Quando vira e diz que a gente descende de um tipo de macaco, né? E não é mais descendente dos anjos, ou então né, de Adão e Eva. Então, ele, o Freud, com o inconsciente, e o doido do Nietzsche Copérnico, também, né? Um pouco do Nietzsche também. Ele doido, foi um divisor de águas ali. Pronto. Mas um dia, quando tu tiver paciência, dá uma olhadinha em Kropotkin, que foi mais ou menos da mesma época. Como é o nome, professor? Kropotkin. Tá escrito aqui no teu negócio, tá certo? Tá bom. Observações. Porque esse cara chegou a conclusões diferentes da do Einstein observando os animais na Sibéria. Tá? E é uma coisa muito louca e pouquíssimo conhecido aqui no Ocidente. E o Kropotkin vira e diz assim, olha, o que eu observei em situações extremas é que animais que são predadores uns dos outros acabam não se predando para poder tomar água na mesma poça. Porque não tinha água, não tinha alimento. Então ele faz o que o Darwin fez, não ficou tão conhecido como o Darwin, que obviamente está lá, né, na Inglaterra e tal, mas ele defende a hipótese de que a nossa razão mais básica é a colaboração e a cooperação, tendo como exemplo os casos de extrema necessidade de sobrevivência. Tá certo? É bem legal. Eu te mando depois uma foto do livro, eu tenho o bicho aqui. Beleza, professor. Pode deixar. Mando para a Lu, e a Lu manda, né? Tá certo? Então é interessante ter esse outro ponto de vista só para brincar, porque nós temos o Darwin que coloca o lance da competição, e aí, a partir disso, muitas das coisas capitalistas e sociológicas se desenvolveram, e nós temos o Kropotkin, uma outra linha que, infelizmente, não dava tanto lucro, e aí ficou esquecido. Esse autor é russo, professor? Esse autor é podre de russo. Imaginei. Pior, eu imagino, o primeiro nome dele é P-Y-O-R, se eu não estiver enganado. Pior Kropotkin. Uma figura. Extremamente russo, né? Depois, mais russo do que aquela mama que tem uma dentro da outra, né? Eu sei. Pronto. Não há consenso, a classificação é fato, tá certo? Há um problema seríssimo de consenso. A nossa área, por ser uma área emergente, né? E é que nem você mesmo falou na sua apresentação, né? E, aliás, para a professora Érica agora há pouco, né? Dizendo que nós estamos nesse momento de transformação, tá certo? Aí tem um outro ponto que eu acho que não precisa mexer agora. Você veja o que você acha, tá certo? Mas, assim, muitas vezes eu percebi você usando a ideia de interação, porque para quem está pesquisando jogos hoje, é chamado de interatividade. E existe uma distinção entre um e outro. E a distinção, de uma forma bem panorâmica, ela é bem tranquila. Interação entre seres humanos. Interatividade pessoa-máquina. Tá certo? Essa é a que a Salim e o Zimmermann, vamos dizer assim, pautados em outros pensadores, tenta mostrar. Mas é uma discussão danada. Nós temos uma professora, Priscila, eu ainda não consegui falar com a Pri sobre isso, que ela estuda essa coisa de interação e interatividade. O que eu sei te dizer é o seguinte, em jogos, quando a gente fala assim, a interação, por exemplo, RPG de mesa gera muita interação. Agora, um jogo que você joga no computador, né, mesmo que ele te dê muitas respostas, como é o caso do Skyrim, o Fallout, aí vem lá um monte, dá muito feedback, ele tem muitas possibilidades de interatividade. Tá certo? Isso é uma coisinha para você dar uma olhada, e se eu puder ajudar, depois eu ajudo, porque seria só uma substituição. Agora, podemos assumir a interação e ir para frente também. Não é uma coisa que está sendo discutido, né? Legal. Deixa eu avançar aqui. Tem uns não concordo aqui, mas é coisa de velho, aí tu não precisa considerar. Assim, considera só quando estiver lendo, não precisa falar agora.
que eu tenho a impressão eu não sei, assim, a primeira vez que tu está intelectualizando de maneira formal, acadêmica, sobre a área de games, ou já tinha feito isso antes? Não, é a primeira vez, professor. Tá, então não brigo contigo agora. Eu tenho anistia, né? Se salvou, eu tenho, anistia. Sim, uma coisa que eu tenho pedido também, nas bancas que tenho participado, é o seguinte, e isso está muito em cima de coisas que a gente tem pesquisado, tá? Gente, a gente tem que entender que os problemas da docência para nós é diferente de educação é algo muito mais amplo, tá? Os problemas da docência, o que tem apontado para, no meu caso, que são lá 30 e tantos anos de universidade, tá? Desde 1984, desde a Federal do Rio Grande do Sul, é o seguinte, é que nós estamos sendo enganados, tá certo? A gente vive inventando metodologias didáticas e um monte de coisa, e o problema é institucional, é curricular, é tempo de formação, é político. Então, eu estou, assim, cansado de perguntar assim, por que não faz um negócio assim, 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 com uma metodologia assim, assada? Eu digo, não, enquanto não mudar esse jeito de currículo de 50 minutos, eu não quero. Relações de trabalho com o professor. Entende? Por exemplo, essa metodologia invertida agora, gente, se o fulano não se cuidar, ele vai trabalhar dobrado. Ele vai trabalhar dobrado ou triplicado. Até porque, mesmo que ele coloque tudo, imagina, tu colocou tudo no Orkut, pronto, para dar um exemplo. Aí daqui uns dias mudam e vão para o Facebook, como aconteceu. O Orkut fica esquecido. Lá vai o professor ter que colocar tudo de novo. Então, menino dá uma mão de obra do raio, tá certo? E a nossa relação de trabalho com as instituições, elas não prevêem isso. Aí lá vamos nós, né? Professor, o pessoal diz assim, não, vocês estão acostumados a trabalhar mesmo fora de hora e tal, então só vai, né? A gente sofre mais valia sobre nós mesmos, né? Ao mesmo tempo, a gente não quer deixar vocês na mão, e aí trabalha sábado, domingo, de noite, o que for. Procurem explicar o conteúdo das ciências, vou lá para a página, já estou bem avançado aqui. Eu vou pular depois bastante a parte tua de descrição, que eu achei que ficou bem legal, deu para entender, ficou massa, então a chateação mesmo é só aqui nesse início. Aqui, assim, eu anotei a coisa do Weisenberg, achei que foi uma busca bem legal. Né, vem você com o Ausubel, né? Não imagino de onde você tenha tido essa influência. Nem imagino. Ausubel foi de 63, eu acho que eu coloquei, né? Menino, agora, deixa eu te contar uma coisa aqui. Dessa maneira, segundo, eu estou lá na página 32 e 33. Isso aqui é isso mesmo, ó, aspectos da aprendizagem com relações afetivas, sociais e econômicas, comportamentais, chamados de elementos da mudança conceitual QENTE. Onde é que está, professor? Na primeira linha da página 33. Página 33, um segundo. Se for, eu aprendi um negócio novo. Página 33, estou chegando. Se tu não tiver a resposta agora, também não estressa não, viu? É só pra gente ver. Eu estou realmente procurando aqui. Onde é que foi? No começo do parágrafo? Menina, o começo do parágrafo está na página 32, pelo menos na minha formatação aqui. Dessa maneira, segundo Pinterest, Marx, Boyd, 93, aspectos da aprendizagem como relações afetivas, sociais, econômicas e comportamentais, chamados de elementos da mudança social quente. Eu não estou conseguindo encontrar, não estou conseguindo nem... Eu realmente não estou conseguindo encontrar agora, professor. Então, vamos sem estresse, ó. Eu vou pintar aqui o bicho de... deixa eu pensar numa cor legal. Vou pintar de lilás, e aí tu olha para ver se esse quente é quente mesmo ou se foi um troço de digitação. Tá bom. Ora, eu crente que eu ia saber se estão chamando esse negócio de quente, porque depois eu fiquei pensando, quando é que é fria, então, né? Pois é, olha só. Mas pode ter sido só digitação. Às vezes ele não corrige. Uhum. Então, ficou claro para nós de que o que está sendo implementado durante a pandemia não é educação à distância, tá? Ensino remoto, uma parte. Sim. Tá? Mas eu entendi, né, claramente que o teu trabalho é sobre o uso disso na EAD. Então, Isso. ele vem mais vamos dizer assim, fundamentado, né? Não é só... Porque aí, o que tem acontecido, que a gente tem visto, eu estou pulando aqui radicalmente agora para parar antes para 15h15. E depois aí você fica com o meu WhatsApp, eu boto aí, e qualquer coisa a gente conversa, depois com calma, depois que tu tiver passado a régua nisso. É o seguinte, o que eu queria te falar, que não era mentira, sabe o que é?
pessoal tem feito uma coisa, e eu aí vou deixar bem claro para ti, essa é uma discussão antiga, tá certo? Que a gente faz quando leva um conteúdo da aula presencial para a educação à distância, ou para o ensino remoto, deveria ser o que a gente chamaria de transição didática. Aí, dentro da mesma pegada, de assim, ó, transição da adolescência para a idade adulta. Você não carrega, o adolescente não simplesmente sai, ele se transforma. É uma outra forma de diálogo, é uma outra forma de escrever o conteúdo. Nino, se você soubesse, por exemplo, uma coisa que um escritor de AD tem que pensar, ele tem que pensar em perguntas antes das perguntas acontecerem. Isso é um exercício, porque para a gente que é alfabetizado, no meu caso, sou alfabetizado em filosofia da tecnologia, eu tenho que fazer uma simulação de, será que isso aqui eu não iria entender? Dá para entender o problema? É pegar um professor de matemática que está ensinando função e que sabe função para cima e para baixo, e ele teria que assim, fazer de conta que ele não entendeu tal coisa. Porque isso ajudaria muito na EAD. Tem muita gente que para a EAD porque não consegue ter essa percepção. Em suma, eu falando norueguês, mas eu sei norueguês, e tu me ouvindo sem saber norueguês. Eu estou entendendo, assim, a base, pelo menos. A base é essa mesmo. Então, a gente faz uma transição da adolescência para a idade. Transposição, transposição de águas do Rio São Francisco. Uhum. Eu pego um balde de água do Rio São Francisco e jogo no outro rio. Pronto. E é isso que a gente tem feito. E é por isso que também tem dado uma ruma de problema, entendeu? Uhum. Nós não temos tempo de fazer uma transição. Porque o professor não vai estar preparado, porque... Aí tem uma ruma de motivos, né? A professora já salientou essa boa olhada na parte de referências, né, que você viu. Eu já estou me alongando demais, eu falo pelos cotovelos, e alto, né, então a Luciana que está aqui perto deve estar ouvindo tudo, assim, pelo fone e sem o fone. Sim, alguns parágrafos estavam duplicados, eu marquei de vermelho para você cortar um dos dois, né? O que está em vermelho é que está com alguma coisa duplicada, mas é pouquinha coisa, viu? Não é os tubos, não. Deixa eu só ir lá para o final aqui. A questão da interação e interatividade, também eu botei aqui para você. Achei bem interessante essa interação. O que eu quero... Mas isso acontece, a gente não está... Também aprendi isso faz pouco tempo, não é? Aprendendo. Com certeza. Eu estava usando de forma indiscriminada até que me puxaram a orelha. E eu disse, vixe, não é que faz sentido mesmo? É assim. Quer dizer, eu achei que fazia, né? Sim. Então, eu acho assim, o que eu vejo, tá? Eu vejo que você conseguiu avançar um trabalho de uma forma muito legal, você conseguiu mostrar que é possível usar. Lembra o seguinte, as pessoas vão dizer para a gente vai lutar contra isso, dizer assim, olha, gamificação dá para tratar o tema superficialmente, naniná, viu? Dá para trabalhar profundamente. Entendeu? Vai depender do nível e profundidade do game que você vai criar, mas você pode ir a níveis bem profundos, se você quiser. Tá? O que a gente vai usar, na verdade, é a chamada mecânicas de jogo. Aí a gente vai fazer uma transição de conteúdo para o game, e não uma transposição. E assim como a gente faz também uma transição de conteúdo para a EAD, tá certo? Aí você vai ver que é bem legal. Para finalizar, super parabéns, adorei ler teu trabalho, vou manter ele aqui comigo. Quando der, vou dar mais umas pescadas aqui para ver o que mais eu pego, aprendo, vejo. Eu já deixo o convite para você. Eu vou deixar deixa eu deixar meu WhatsApp, vou escrever meu WhatsApp aqui. Tá bom, professor. Pronto, tá escrito e tá dado enter, ó. Pronto, obrigado. É o 5 na frente, tá? Uhum. Nós temos um grupo de pesquisa em gamificação, tá registradinho dentro da universidade. Independente de você estar ou não na universidade, sinta-se convidado. Entra comigo pelo WhatsApp, daí você pode participar conosco das reuniões, dos estudos que a gente tem feito. Estou com um grupo agora de 5 pessoas, estamos desenvolvendo aí uns 3 ou 4 jogos, está bem legal. Eu estou aqui conversando contigo e o Vicenzo, que é um que já se formou. A Luciana sabe em que ano ele se formou, eu não lembro, mas faz, eu acho que uns 4 anos já. E até hoje a gente vamos dizer assim, temos um contato, né? Uhum. Então, eu acho assim, que é uma área muito legal para produção intelectual, é uma área muito legal, você vai poder publicar tanto em áreas de educação, áreas da própria biologia ligadas a essa coisa da docência, e ainda também nos congressos envolvendo jogos, né?
porque existe essa discussão sobre jogos em congressos envolvendo essa parte de jogos. Então, é uma área muito fértil. E por ser nova, vamos dizer assim, nova em relação a outras áreas, você vai ter muito espaço. É muito bacana, viu? Parabéns, tá certo? Muito obrigado, professor. De verdade. Como foi a minha primeira publicação, na verdade, como foi a minha primeira produção, né? Eu estou realmente bem curioso para saber o que é que tem mais ainda por trás, né? Sobre aquilo que eu não pesquisei, que eu não vi ainda. Manda um WhatsApp e me aguarde para você ver. Pois tá bom, professor. Já chega um porta-mala de Logan aí para você de material. Que legal, vai dar bom. Muito bom, Gil. Robson, muito obrigada. A gente sempre aprende muito com você, né? Sempre tem nuances assim que você vai falando e a gente vai captando. Muito bacana. Muito obrigada. Eu queria dar só uma palavrinha em relação ao Igor, porque eu fiquei realmente receosa, porque eu nunca tive contato com o Igor, mas a primeira vez que ele entrou em contato comigo, que a gente conversou, eu já fiquei encantada. Então, para mim, foi um grande presente ter recebido o Igor como um orientando de TCC. Igor, muito obrigada, né, por você ter vindo e também ter confiado em mim, né, para fazer esse trabalho juntos. A gente estava discutindo no começo para saber qual é o caminho que a gente ia tomar e rapidinho a gente conseguiu decidir. E isso é um sinal de que a gente teve uma boa sintonia e foi assim do começo ao fim, né? E aí, gente, para vocês saberem, não foi só Covid que o Igor pegou no meio do caminho. O computador dele também pegou Covid, tá certo? O computador dele quebrou no meio do caminho, ele teve que comprar outro às pressas para poder dar continuidade ao trabalho, então tudo foi assim truncado. Fora o tempo que a gente tem, né? Esse semestre foi um tempo muito curto, então a gente não teve tempo suficiente para poder fazer as pesquisas que a gente gostaria de ter feito, a revisão sistemática de literatura que a gente gostaria de ter feito. Então eu acho que tudo que o Igor fez, que ele colocou nesse trabalho, né? Tem muito dele, né, da perspectiva dele, no sentido dele ir buscar as coisas e trazer, porque eu estava solicitando, né, e eu acho que ele fez esse trabalho com maestria. Então, Igor, meus parabéns, né, porque você, para mim, foi um guerreiro, né, do começo ao fim, e conseguiu chegar e trazer esse material que, para mim, tem assim, eu tenho um grande apreço por ele. Fora que eu acho que você tem uma qualidade maravilhosa, que é escrever bem. Então, quando você escreve, flui a escrita, eu acho que isso aí ajuda, sim, a gente a cumprir metade do caminho rapidamente, tá bom? Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Muito obrigado, professora. Se quiser agora falar, agora é a sua vez. Então, eu queria agradecer a todo mundo que esteve presente hoje, né? Somando ainda mais nessa nuvem de conhecimento, como eu falei para vocês, é o meu primeiro contato com o tema e eu realmente fiquei encantado, né? Fiquei realmente bem curioso para saber o que tem por trás, como eu falei para vocês. Quero continuar pesquisando, eu queria agradecer realmente a professora Luciana, porque acredito que esse trabalho não teria sido desenvolvido se não fosse por ela, pela sua ajuda. Foi realmente uma coisa realmente bem divisor de águas, foi uma coisa que somou muito para o meu eu individual. Tivemos uma sintonia excelente, sou muito grato por conta disso. Queria agradecer também aos professores que fizeram essas adições, que também, né, dentro da minha perspectiva atual de querer crescer, foram coisas que realmente me ajudaram bastante e que vão somar posteriormente para próximos projetos. Né? Queria agradecer também aos meus amigos que estavam presentes, e principalmente a minha namorada, né, a Irana, que está grávida de mim. Aí. A gente vai ter nosso filho semana que vem, você me ajudou muito, muito mesmo. Queria realmente agradecer por conta disso, tá bom? Então é isso. Ótimo. Que bom, vai ser papai. Olha só que bacana. Se prepare aí para de 2 em 2 horas acordar, viu? Show Skyrim, professor. Pelo menos no início, viu? A gente aqui, no caso, já sabe, né, Branca, o que é isso, né? A Érica também já sabe o que é 2 em 2 horas. Aquela vivência que a gente aprende só realmente com a experiência, né? Foi mais ou menos assim, eram 3 em 3 horas. E 3 anos. A primeira noite, sem dúvida dele, foi após 3 anos. É isso mesmo. Pois é, uma festa, viu? Mas aí a gente sobrevive, é uma lei. Sobrevive. É um amor maravilhoso, assim, muito bom mesmo, vale muito a pena, eu acho, né? Fora as experiências mil que a gente tem, a gente muda muito, é muito bacana, né? Muito legal. Estamos entrando na fase do Enem, né? Então ele está no terceiro. Então veja,
alunos, ainda tem tempo E, aí. e falar para a Irana não dar moleza para o Igor, né? Sacudir mesmo, botar para levantar, fazer comida, trocar fralda. Troca a Não fala. pode ter frescura, não. Com o maior prazer do mundo. Oh, coisa boa. Pronto, eu queria só dar um recado para os alunos da biologia, porque eu recebi só uma pessoa da biologia que escreveu aqui. Eu não sei se tem mais gente, mas O precisaria resto é tudo escrever graduado já, professora. já, né? Então, pronto, era só Sim. para escrever o nome e a matrícula, mas a pessoa que estava aqui presente já escreveu, então está tudo gravado. Mas, O que a gente vai precisar fazer agora. professora Oi, Luciana, Érica. podem assinar também. Então, ainda está a Renata e a Irana pela frequência mesmo para fazer presente. Os outros é porque tem atividade complementar, né? Certo, Mas, isso. Renata, se quiser assinar aí, coloca Pronto, teu nome e a tá Irana. ótimo. Então, coloca o nome, né, e a gente coloca na lista de frequência. O que a gente vai fazer agora é o seguinte: vou deixar vocês aqui nessa sala, vou abrir uma outra sala que eu vou botar o link aqui, e só nessa outra sala vão estar os professores para poder fazer o fechamento da nota, depois a gente volta para ler a ata, tá bom? Então, só um minutinho que eu vou abrir aqui o espaço. Tá bom, professora. Pronto, então, saiu aqui? Pronto. Robson e Érica, é só sair dessa sala e entrar na outra, tá bom? É necessário sair dessa por conta do microfone, tá? Eu vou sair também, daqui a pouco a gente volta, tá bom?
prontinho, o Robson está aí, acho que está entrando. Voltamos. Estão ouvindo a gente com o mantra? Um mantra, um mantra. Vocês estão me ouvindo? Pronto, Igor. Você está aí? Acho que ele deu uma saidinha. Irana, tem notícias do Igor? Renata, será que a gente está na mesma sala? Ninguém responde. Acho que sim, porque a gente está com as mesmas pessoas. Renata disse pronto. que está aqui. Beleza, Renata. Pronto, Igor. Ótimo. Então vamos lá. Vou ler aqui a ata para vocês, tá bom? Então vamos lá. Oi, professora. Fica atento aí. Agora de orelha em pé. Vamos lá. Ata de avaliação de trabalho de conclusão de curso de graduação e licenciatura em Ciências Biológicas. Aos 7 dias de abril de 2021, às 14 horas, por videoconferência, realizaram-se a apresentação e a defesa pública de monografia de graduação de Igor Moura Barbosa, intitulada Jogos Digitais na Educação à Distância, Ensino e Aprendizagem de Conteúdos de Zoologia. A comissão examinadora do trabalho foi composta pela professora doutora Luciana de Lima, orientadora e presidente da comissão examinadora, professor doutor Robson Carlos Loureiro, professora doutora Érica Freitas Mota. Realizada a avaliação do trabalho, a comissão atribuiu as seguintes notas. Luciana de Lima, nota 10. Robson Carlos Loureiro, nota 10. Érica Freitas Mota, nota 10. Assim, Igor Moura Barbosa obteve média 10, tendo sido considerado aprovado. Ao fim da avaliação do trabalho, a ata foi assinada pelos membros da comissão e pelo discente. Então, está faltando só a sua assinatura e a da professora Érica, tá bom? Então, 7 de abril de 2021, meus parabéns! Parabéns, Igor! Que massa, viu? Obrigado, gente, é bem importante para mim. Nossa, foi muito legal, ó. Muito bom. Muito bacana, viu? Muito bem mesmo. Obrigado, gente. Você merece muito, meu filho, viu? Obrigado, Já, professor. próximo passo, depois que não deixe esfriar as baterias, né? Mestrado, doutorado e concurso na universidade. E também o grupo de estudo, né? Sobre gamificação. Não, o grupo de estudo você me manda o zap e aí depois eu te falo que nós também jogamos RPG online, viu? Tá bom, professor. Deixa, Obrigado, já que tu vai ter que ficar acordado, vai ter que ficar Pode acordado. pronunciar, porque esse negócio, esse convite aí para esse monte de jogo, ao bebê, né, Irana? E ainda tem um outro convite, Igor, que eu te fiz no começo, não sei nem se você está lembrando. Será que você está lembrando? Sobre continuar? Sobre a gente aplicar. O negócio é porque o bebê vai já nascer e aí eu quero ver você ter tempo para fazer todas essas coisas, né? Mas se puder, a gente pode continuar para aplicar o jogo do jeitinho que você queria fazer sua pesquisa inicial. Eu estou disposta, viu? Então, professora, vai ser muito legal, tá? Muito mesmo. Pois é, só me procurar também, você tem meu WhatsApp já, e aí é só dizer, professora, vamos fazer aquele projeto? Estamos de vez em quando vai aparecer lá alguém te perturbando, vai dar tudo certo. Obrigado, gente. Muito obrigado gente, mesmo. Fiquem com Deus aí, viu? Eu vou lá. Saúde aí para a família. Né? Muita saúde. Tchau, gente. Obrigada.